E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Na nossa quinta aula do curso de microbiologia, vamos continuar com o tópico sobre microscopia e nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco da microscopia de campo escuro. Então, especificamente nessa aula, eu vou dar os conceitos gerais para a aplicação da microscopia de campo escuro. Vou mostrar como ela funciona e vou fazer um paralelo aí com vocês frente à microscopia óptica simples. E por fim, vou colocar quais aplicações que nós podemos ter para com a microscopia de campo escuro. Beleza, turminha? Então, vamos começar aqui falando o seguinte, né? Para que a gente possa fazer a visualização de um micro-organismo, nós precisamos, como eu falei na aula passada, de uma série de ferramentas que ampliem essa imagem. E essa visualização nós conseguimos fazer através da microscopia óptica comum. Então existem uma série de micro-organismos que nós conseguimos visualizar utilizando técnicas de coloração para poder enxergar na microscopia óptica comum. Porém, esta microscopia ela tem alguns vieses, como por exemplo a distorção de coloração. O que significa isso? Existem amostras que são fracamente coradas pelos corantes aplicados. E aí, se você tem um contraste muito baixo da amostra corada, você não consegue visualizar ela com muitos detalhes. E isso pode ser prejudicial para você ter uma análise mais precisa da sua amostra. Então, quando você tem uma distorção de coloração, de não ter uma coloração adequada, pode ser difícil visualizar com o microscópio óptico comum. E além disso, existem alguns tipos de micro-organismos, por serem extremamente delgados, né, há uma dificuldade inerente da visualização desse micro-organismo. Então você tem lá uma estrutura muito delgada, a incidência da luz nessa estrutura é muito intensa. Então o brilho que você vai enxergar nessa amostra é muito grande e ela pode se confundir com o campo da imagem ao redor. Então, na microscopia óptica comum você tem esses vieses. E olha só que interessante. Para determinadas condições de visualização das estruturas da amostra, é necessário apenas a reflexão da luz emitida pela mesma. Ou seja, se apenas a amostra refletir a luz que está sendo emitida nela e o entorno não refletir, nós temos um destaque dessa amostra. E isso é obtido utilizando um microscópio de campo escuro, que permite apenas a passagem de luz refletida pela amostra para a lente objetiva. Então veja, a microscopia de campo escuro, ela escurece o campo em torno da amostra. Esse escurecimento, por sua vez, permite que apenas a amostra reflita a luz que incida nela. E aí você consegue ter um contraste muito específico e facilita muito a visualização. Então, esse teoricamente seria um objetivo para a microscopia de campo escuro, beleza? E falando do seu funcionamento, o mecanismo de funcionamento, primeiro de tudo nós temos que olhar os componentes deste tipo de microscópio. Basicamente, esse microscópio ele possui as mesmas coisas que o microscópio óptico comum possui, que é uma fonte iluminadora, lentes condensadoras, objetivas e oculares. Então, basicamente a gente tem essa estruturação. A principal diferença de um microscópio óptico de campo escuro consta abaixo do condensador, que há um disco opaco. Esse disco que está abaixo da lente condensadora, ele vai impedir que o iluminador transmita uma parcela da luz para a amostra. E aí você consegue focalizar uma fração da luz direto na amostra e você ter aí um ponto específico de contraste na amostra. Para a gente entender melhor esse mecanismo, vamos dar uma olhadinha num quadro comparativo entre o microscópio óptico comum e o microscópio óptico de campo escuro. Então vamos colocar aqui a estrutura de ambos microscópios. Então o que nós temos aí? Basicamente, nós temos a nossa fonte de luz, que vai incidir para chegar até a nossa amostra, e aí essa luz refletida pela amostra vai chegar até os nossos olhos. E aí nós temos os demais conjuntos aí de lentes, então a lente ocular, objetiva e o condensador. Qual que é a principal diferença? Vamos olhar novamente aqui o microscópio óptico. Então nós temos a nossa fonte de luz. Essa luz ela vai passar pela lente condensadora, ela vai condensar na amostra e vai atravessar as lentes objetiva e ocular
para chegar com a amostra ampliada aqui nos nossos olhos. Você nota que todo o campo aqui que vai ser emitido de luz vai passar para a amostra. Então você também vai ter uma reflexão de luz em torno da amostra. Se nós formos olhar o microscópio de campo escuro, olha só o que nós temos em adicional. Nós temos um disco opaco que fica logo abaixo do condensador. Quando a luz ela reflete aqui no disco opaco, ela vai ser defletida para não passar pelo condensador. Você vê aqui no microscópio óptico comum, toda essa luz, essa intensidade de luz, ela acaba passando. Então você cria um campo claro aqui em torno da amostra. Como boa parte da luz vai ser defletida aqui pelo disco opaco, somente uma fração da luz vai passar pela amostra. Uma outra fração da luz, ela vai ser uma fração não refletida. Por quê? Porque houve o barramento aqui deste disco opaco que vai impedir que a luz passe para a amostra. Então, você tendo essa análise, um foco de luz muito específico impedindo a iluminação do campo, né, você tem uma visão mais contrastada da imagem na qual você fez a reflexão da luz. Tá? E aí a gente pode dar uma olhadinha aqui, por exemplo, nessa imagem de microscopia óptica comum. Então você nota aí alguns cristais, né, isso são cristais obtidos da urina. Você nota uma certa quantidade de detalhes, né, cristais quadráticos aqui com uma estrutura piramidal no centro. Né? Só que você nota que existem camadas bem delgadas desse cristal. Se ele tiver uma intensidade de luz maior, pode ser que você não consiga visualizá-lo. Você consegue enxergar aqui. Só que existem outras formas de você visualizar via microscopia óptica de campo escuro, que você tem um contraste muito maior. Vamos dar uma olhadinha em outro tipo de cristal, mas a ideia é a mesma, só que em microscopia de campo escuro. Olha só a diferença. Como você não permite a passagem de luz em torno do campo onde a amostra se encontra, você apenas permite a passagem da luz aqui da própria amostra, o que denota um contraste muito maior em relação ao microscópio óptico comum. Isso, é claro, está sendo feito por uma amostra que não foi corada, mas amostras pouco coradas têm uma análise muito mais precisa pelo microscópio óptico de campo escuro do que um microscópio óptico comum. Então você consegue visualizar com mais detalhes a amostra, beleza? E aí, para a gente encerrar falando das aplicações, como eu falei, né, das principais aplicações, nós temos a visualização de amostras pouco coradas. Então, como eu disse, um contraste muito baixo, uma intensidade de luz muito alta pode dificultar a visualização. Como a gente diminui a intensidade de luz que vai chegar no campo em torno da amostra, e apenas a luz da amostra vai ser refletida para as outras demais lentes, né, objetiva e ocular, nós temos aí uma qualidade muito maior para a visualização da amostra. A detecção de espiroquetas delgadas, então, como eu falei, a microscopia óptica comum, quando você tem estruturas extremamente delgadas, fica muito difícil de você analisá-las, porque elas acabam tomando uma proporção de imagem semelhante ao fundo, por serem muito delgadas. E aí, escurecendo o campo e permitindo que essas estruturas permitam a passagem de luz, você consegue observar um contraste maior e enxergar essas estruturas muito delgadas. E além disso, né, você consegue ter mais detalhamento da visualização de uma série de estruturas por decorrência do aumento do contraste da imagem. Então, muitas coisas podem ser utilizadas pela microscopia de campo escuro para você ter um detalhamento muito maior. Beleza, turminha? Bom, essa foi a referência que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece nunca do joinha e de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. E não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal e participar lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. E não esquece também de participar do canal do YouTube e da página dos nossos queridíssimos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros do Medicina Resumida, o Kainan Max, canal de Biociências, e a nossa queridíssima nutricionista Paula Clabundi, Nutrição como um modo de vida. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, turminha? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.